Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Voto de Minerva. Como vocês sabem, a gente quer agradecer a Flixstar Idiomas, que é a nossa parceira aqui do programa. Então, se você tem vontade de aprender inglês, se você tem vontade de dizer, esse ano eu vou mudar de vida e vou sair do table, alguma coisa assim, né? Você tá vendo? Se nem eu nem você não estuda direito, vai ser isso. Hoje eu tô aqui com a mãe da piriguete da Branca, mas é que elas são pets, são as coisas mais fofas do mundo. Hoje eu recebo aqui no Voto de Minerva a doutora Camila Negreiros, médica psiquiatra. Doutora, um prazer enorme te receber. Muito obrigado por ter aceitado o convite. E foi meio na loucura, assim, doutora, vamos falar sobre esse assunto aqui. Já já eles vão saber nossos assuntos. E aí você topou. Então eu quero muito agradecer a tua presença. Agradecer também a Val, assistente social, que quando eu falei do projeto para ela, falou, mas eu tenho uma médica, que ela tem que estar lá. Então, muito obrigado por ter aceitado o convite, doutora. Eu que agradeço, Bruno. Então, obrigada por me receber, a tua equipe, né? Todo o esforço que foi assim de última hora, né? A Val, que com esse carinho, né? Uma pessoa incrível que lembrou, né? E fez essa recomendação. E hoje eu estou aqui e aí eu queria te perguntar por quê? Você está aqui hoje porque o nosso projeto, o projeto do Voto de Minerva, é levar informação para as pessoas, desmistificar algumas informações falsas e a gente conseguir, de uma forma simples, desburocratizada, levar informação. Porque as pessoas elas têm direito, o que elas não têm é informação. Tanto que na apresentação, quando a gente manda, né, para os convidados a apresentação do nosso programa, eu sempre coloco, o objetivo é levar informação de forma simples. E ser simples não é ser medíocre. Então, e aí quando eu falei do projeto para a Valéria falou assim, eu tenho alguém que é esse perfil. Eu tenho uma médica que é vocacionada para aquilo que ela faz, ela tem uma história de vida incrível e depois dessa história de vida dela, começa a parte da atuação profissional dela, que é tão incrível quanto. Então eu falei, eu quero a doutora Camila aqui. Então é por isso que eu te convidei e te agradeço por estar aqui. O prazer é meu. Doutora, como surgiu, como foi a medicina na sua vida? Foi desde pequena? Aliás, você é aqui de São Paulo? Eu sou nascida de São Paulo, mas aí eu tenho uma quilometragem, né? Eu nasci em São Paulo, mas aí a minha formação em medicina é em Cuba. E como surgiu assim? Nasceu em São Paulo e foi parar em Cuba? Eu não sou de São Paulo, eu moro em São Paulo agora, né? Uhum. Eu sou da Baixada Santista, mas de onde você é daqui de São Paulo? Eu nasci em Santana. Eu nasci no Hospital São Camilo, fui batizada na igreja de Camilópolis e meu nome é Camila. Ai, que legal! E aí, desde pequena, você falou, quero ser médica ou não? Na realidade, é curioso, né? Que, na realidade, eu pensava em fazer direito. Né? E aí seria minha colega? Isso. E aí o direito foi aquela insistência e eu soube, né, de bolsas para estudar medicina em Cuba. E como eu estava fazendo cursinhos comunitários, né, fiquei sabendo dessa informação, fui atrás e aí me decidi, né, eu falei, eu quero estudar e quero estudar uma profissão com qualidade. E aí soube, né, me candidatei aí a essa bolsa e aí eu fui selecionada junto com 50 brasileiros de todo o país. Na época não havia convênio entre governos, então Cuba mandava bolsas para os partidos, né, grupos sociais e pelo legal. Partido dos Trabalhadores, pelo PT. Eu era recém-filiada, então eu não era militante, não tinha familiares na política, então eu digo foi meu bilhete de loteria mesmo, né, o acesso à faculdade. Mas houve toda uma preparação, sim, provas, uma seleção, afins, entendi. Isso. Então deixa eu ver se eu entendi. O governo de Cuba mandava tipo algumas bolsas, isso. Aí houve um processo seletivo, alguma coisa assim, e aí você conseguiu. Isso. E quando você foi para lá? Eu fui em março de 2002, então eu morei em Cuba 6 anos, 6 meses e 1 dia. Né? Porque eu já ouvi notícias até que são graves, né, nos jornais do Conselho Federal de Medicina falando que a formação em Cuba era de 3 anos, Nossa. Que éramos formados em técnico de medicina.
E aí eu já fazendo um spoiler, né, que mais detalhes, eu escrevi um livro, né, daqui a pouquinho. Esse livrinho eu quero saber dele, a gente vai indicar. E eu fiquei muito curioso, né, sobre o livro. Depois a Val falou do livro e eu falei, eu já quero esse livro. E aí a gente vai ter que marcar um outro encontro, porque eu vou comprar, eu vou ler, mas eu vou querer a minha dedicatória no livro. Claro. E aí são 416 páginas desenvolvendo. Caramba, aí e quanto esse tempo você levou para fazer esse livro? Eu fiz uma preparação de mais ou menos 1 ano, né, numa revisão bibliográfica para trazer fontes, né, fidedignas, e as pessoas têm dúvidas do que eu escrevi, buscar essas fontes. Que ótimo. Isso, com boas referências de Fernando Moraes, Aviva Chomsky, Luiz Fernando Ayerbe, pessoas que são contra o processo revolucionário, Laurie Nelson, Mário Lazo. Então, assim, das pessoas terem essa noção do que é o processo histórico. Sim. E entenderem, né, o país, a época que eu vivi. Então, acho que é como você disse, o importante é a gente trazer informação e aí as pessoas decidirem por suas próprias vistas. O grande problema que eu vejo hoje em dia é a desinformação, né? Então, fulano falou isso. Não, mas quem foi que falou? Qual a fonte disso? De onde surgiu isso? Né? Porque você tem que dar uma base. Porque senão é o grande problema da fofoca de WhatsApp. Quando eu recebo algo no WhatsApp escrito assim, encaminhado com frequência, eu já tenho cuidado com aquilo. Né? Porque é um sinal de que alguma coisa ali pode não ser verdade. E aí você se formou em Cuba, e foi em Cuba mesmo que você decidiu pela psiquiatria, ou foi quando você retornou para o Brasil? Na realidade, quando muitas pessoas especulam, né, e aí já fazendo esse spoiler, no 5º capítulo, né, do livro, eu falo sobre o sistema de saúde cubano, né, sobre essas diferenças da formação, e que o nosso sistema é muito similar, né, o sistema universalista de saúde. Lá também é. Isso. Tá. Somos um sistema universalista, como é o de Cuba, como é o da Inglaterra, né, e da onde vem esse modelo, que esse sistema tem como base a atenção primária em saúde. Então, quando dizem a medicina em Cuba é melhor, eu digo é melhor no sentido de que realmente conseguem prevenção. E aqui a gente investe em prevenção. Isso. Que no Brasil a gente sabe que não é uma realidade. Isso. Então aqui, como a gente tem essa deficiência em prevenir as doenças, a gente tem que remediar, né? Tanto com medicações como com hospitais. Isso, que sai muito mais caro. A minha atuação profissional, né, que é em direito médico, então eu lido com isso, né, tanto contra planos de saúde, quanto contra o município, ou o estado, ou a União. E aí, na nossa conversa antes, existe, né, por alguns médicos, não é uma crítica ao profissional ou uma crítica à atuação, é uma crítica nisso de que nem todos conseguem esse auxílio jurídico. Né? Então, e aí é uma conversa nossa, respeitosa, etc., e que foi muito respeitosa, e aí eu consigo explicar também isso. Né? Talvez alguns municípios a gente consiga ver isso melhor. Né? Eu, quando atuei na defensoria, eu via muito isso, pessoas que chegavam lá com o mínimo de informação e ali recebiam o que precisavam, mas a gente sabe que não é uma realidade nem uma universalidade. Sim, infelizmente. E aí me surge uma dúvida, a psiquiatria surgiu... Isso porque, como eu digo, lá em Cuba, o forte é o trabalho preventivo, a atenção primária. Então, quando eu saí de Cuba, fiz 1 ano e meio de residência em medicina de família na Venezuela, e aí passei num processo seletivo em Fortaleza, né, fiz uma especialização em medicina de família, e aí minha família é daqui de São Paulo, né, revalidei meu diploma, voltei para São Paulo, trabalhando como médica de família, trabalhei aqui na região de Cidade Ademar por 3 anos, numa mesma equipe, e eu digo, foi a época da minha vida que eu mais ganhei presentes, né? Desde uma caixa de bombom, um pano de prato, né? De você ver que faz diferença na vida, né, das pessoas. A atuação profissional muda a vida daquela pessoa. E aí a medicina de família aqui no Brasil foi uma das dificuldades, né, em relação ao que eu estudei, do grau de adoecimento, principalmente psíquico, né? Então, eu senti que essa necessidade de eu buscar me especializar na parte da psiquiatria era uma necessidade básica para conseguir dar conta, né, da grande demanda. E aí, fazendo a minha formação, eu falei, é uma área que eu gosto e que e que eu percebo que eu consigo desempenhar com qualidade. E aí eu tenho uma dúvida, né? A área assim, eu vejo o teu interesse pelas instituições públicas, né, por essa atuação com essas populações mais vulneráveis, que na sua grande maioria, não é o foco muito dos psiquiatras, porque a gente vê que o consultório é muito mais rentável, né? E por que ir por este caminho?
É pensar isso, né? Então, talvez nos objetivos, né, do profissional, né, na formação também, porque muitas vezes, assim, uma das diferenças que eu vejo, né, em relação à nossa formação em Cuba e a formação tanto aqui no Brasil como em outros países, é que como a gente tem esse sistema suplementar, que é o privado, você tem essa outra opção, né, que muita gente, às vezes, como opção, né, escolhe, por ser, às vezes, uma área um pouco mais cômoda, né, para você ter uma qualidade de vida diferente. E aí, eu, no meu caso, não tenho interesse por consultórios, né? Tentei até uma época, acho que eu trabalhei uns 2 meses, um amigo que tinha uma clínica, venha trabalhar aqui. E eu falei, não é o meu perfil. E aí, a área da saúde pública, como eu falei, eu vim da medicina de família e hoje eu estou do outro lado, dando apoio como um especialista, mas dentro ainda da atenção primária, né? Essa vontade de trabalhar, essa vocação de trabalhar, tem alguma coisa a ver com o seu crescimento, com a tua infância, crescimento ou não? Porque o que acontece? Eu acho que o ambiente ele vai nos direcionando, né? E eu tenho essa conversa, por exemplo, com meu pai. Meu pai tinha certa opinião sobre tal coisa. E aí a gente cresce com isso. Mas passado um tempo, a gente começa a ter as nossas formações. Né? Então, a título de exemplo, hoje eu sou cristão, né? Mas o cristianismo exercido pela minha família não era o cristianismo protestante. Né? A família, não, você é católico, etc. E a gente vai crescendo, não, mas eu acho que isso não me cabe. Né? Eu quero vir para cá. Então, isso molda a gente. Essa questão de ir para essas políticas públicas tem a ver com o crescimento, com a infância ou não? Foi, de fato, atuando na medicina? Eu sinto que foi essa vivência, como eu te digo, assim, dessa experiência, principalmente da saúde pública, né, que eu vi funcionar em Cuba, com muito poucos recursos, né, um país que sofre um bloqueio econômico há mais de 60 anos. Então, a gente imaginar que, assim, quando tem vontade, mesmo com pouco, é possível fazer. Entendi. E aí eu venho também de uma infância pobre, né, de muitos sacrifícios, e aí eu chegar num momento que eu tenho, né, uma condição e eu poder também contribuir, né, estando também retribuir, né? Isso, estando hoje do outro lado, né, como um profissional, olhando para pessoas que estão talvez numa posição que eu já estive um dia e que elas podem chegar também onde eu estou hoje, né? Até para ser espelho para essas pessoas, Sim, né? sim. Para elas se verem representadas, dizendo eu estava no mesmo lugar que ela, olha onde ela está, eu também posso chegar. E abordando bem especificamente a tua atuação profissional, a gente vê hoje muito assim, a doença mental, a dependência química, a dependência alcoólica é mimimi, depressão é mimimi. É isso mesmo, doutora? Eu acho que essa é uma outra provocação, né, que é bem polêmica, porque se eu te perguntar quem tem diabetes, asma, hipertensão, é mimimi? As pessoas falam isso? Não. Né, porque eu percebo que tem uma grande estigmatização, né, com a questão mental, porque quando a gente fala de doenças clínicas, às vezes é muito mais palpável, porque saiu num exame, né? Se você está com o osso quebrado, a pessoa está ali vendo. É visual, né? Isso. Mas quando eu falo para os pacientes, às vezes você tem uma ferida ali que só você está sentindo o tamanho, a profundidade dela, né, o quanto ela dói e sangra, mas quem vê de fora, às vezes, não é capaz de visualizar. Então, você é que tem que saber esse seu momento de precisar e pedir ajuda, como qualquer outra área da medicina, é a psiquiatria, né? E você sabe que os advogados que atuam na área previdenciária, eles têm um grande problema quando o cliente ele tem uma questão de saúde mental, porque não é palpável, né? Espera-se. Teve até um advogado que eu conheço que a gente estava compartilhando um caso e ele falou assim: olha, você de fato falou para a cliente, você está doente, você tem os laudos, é visível, você tem o problema de entrar na questão do trabalho, mas você é uma moça bonita. Você é uma moça jovem, ela tinha, sei lá, na época 40 e poucos anos, né? Você é uma moça jovem, e o INSS não vai te afastar. Então, o que eu te recomendo? Não vai mais pintar o cabelo, não vai maquiada, vai com óculos com a haste entortada, sabe? Então, assim, e ela ficava indignada, porque ela dizia assim, então eu tenho que mentir, eu tô doente, eu não consigo, eu tenho que fazer um teatro ali. Então, porque a doença mental, ela é isso, né? Ela é desprezada, fulano tá com depressão. Aí a gente só fala de depressão no Setembro Amarelo, né? A gente só fala de depressão quando alguém morre. Sim. Então, não é mimimi, a gente precisa olhar com outros olhos. Sim, e é como a gente está dizendo, então tirar esse estigma, né, da saúde mental, da psiquiatria, porque um outro exemplo que eu te dou, se você está com um problema na vista, dos óculos, você vai passar no ortopedista? Não, você vai no oculista, no oftalmologista sem nenhum problema, né? Sem sombra de dúvida. Isso. Eu vejo hoje, doutora,
muito jovens. Isso acontecia quando eu era adolescente, há alguns anos atrás. E a gente vê muito assim, aquele adolescente, aquele jovem que eu vou usar alguma coisa, ou eu vou fumar algo, ou eu vou beber algo. O uso dessas substâncias psicoativas, ela pode desencadear alguma coisa nesses adolescentes? Aí a gente já entrando em temáticas assim mais específicas, né, de diagnóstico, a gente pensar que o uso das substâncias ele se dá em fases, né? Pode ser desde um uso ali que foi experimental, né? A pessoa teve um contato e fala não, isso não é para mim. Pode ser um uso recreativo, episódico, ali ocasional, e ele ir progredindo, né, para um uso abusivo, quando a pessoa faz um uso em situações que às vezes já não deveria, um uso nocivo, quando já traz prejuízos, e o uso que pode chegar até a dependência química, que é quando a pessoa, apesar dos sofrimentos, de sintomas, de adoecimentos e de perdas, mesmo assim a pessoa continua fazendo esse uso porque já sai de um controle. Então, a gente vai nesse grau, né, de crescimento do sofrimento, e aí a gente pensar que os jovens, hoje em dia, estão cada vez mais cedo se expondo a substâncias, e aí a gente entra até numa questão neurobiológica, que o nosso cérebro como tal, né, uma das grandes diferenças que a gente tem durante o nosso processo evolutivo é o córtex pré-frontal, que é essa região aqui da frente, que você sabe me dizer qual que é a idade que a gente amadurece? 18 anos? 25 anos. Então, essa é outra polêmica até para a questão da maioridade, né? Então, quanto mais cedo é uma região, né, o córtex pré-frontal, muito relacionado com o controle de impulsividade, né, com um maior poder de autodeterminação. Então, quanto mais cedo a gente tiver alterações que possam estar ocasionando isso nessa região cerebral, você vai ter o seu desenvolvimento mental, neurobiológico afetado também de uma forma mais cedo e podem levar a reações, né, desde pessoas que têm uma fragilidade para doenças mentais, abrir quadros psicóticos, né, outras doenças que talvez não poderia ter sido evitada se não fosse o contato com algumas dessas substâncias. É porque essa questão do córtex frontal, eu lendo, conversando, a minha atuação me faz esse bate-papo com várias áreas, né? E aí eu conversava com um profissional também da área da saúde mental, e que ele falou que, não, esse negócio já vou usar maconha. Imagina, você só pode usar maconha depois dos 18 anos e olhe lá, antes disso é um problema, e agora etc. Eu já polemizei, 25, pra 25. Né? Imagina. mas, de fato, né, hoje as pessoas veem assim, mas é inofensivo. Se é ou se não é, a gente pode discutir num outro papo, numa outra entrevista, mas a questão não é só uma questão de ser legal ou não. Tem, então, uma implicação. Isso. E eu dei o exemplo da maconha porque na nossa conversa a gente falava da maconha, mas isso pode ser para outras substâncias. Sim. E é uma coisa que, infelizmente, eu que trabalho nessa área, já trabalhei na parte de internação, a gente vê pessoas cada vez mais jovens, né, abrindo quadros assim, de coisas graves, né, de distúrbios psiquiátricos, que será que se aquela pessoa não tivesse tido aquele contato, poderia ter desenvolvido com uma idade mais tardia ou nunca ter desenvolvido um problema, né? E por exemplo, esse adolescente que começa a fazer esse uso, né? Então a gente já sabe que o córtex dele não está totalmente formado. Ele tem alguma inclinação para uma dependência química quando ele atingir essa maioridade? Ele tem uma maior propensão do que outras pessoas? É isso que a gente fala, assim, que o ideal é que esse uso realmente fosse um uso, né, a pessoa ter um contato, uma experiência, de preferência mais tarde na vida adulta, quando ela já tem uma capacidade de autodeterminação, né, e aí a gente vai passando por esse espectro, né, do uso ali que foi experimental, ocasional, episódico, e vai virando um uso recreativo ou mais abusivo. Então, se você começa esse contato muito cedo, com uma frequência que isso vai tendo contatos cada vez mais frequentes, é onde a gente vai caminhando para uma progressão que muitas vezes não é muito favorável, né? Entendi. Então, por exemplo, esse pai e essa mãe, ele percebe que esse filho pode estar um pouco diferente, ou a gente muitas vezes vê, eu quando trabalhei na defensoria, não trabalhei na parte especificamente criminal, mas tinha contato com outros colegas, a gente vê que muitas vezes a mãe falava, não, mas eu estava trabalhando e ele estava em casa estudando, jogando videogame. Esse adolescente, quando ele começa a fazer um uso além do que ele deveria, além desse experimentar, né? Vou só experimentar e pronto. Ele emite sinais, o pai, a mãe, ou o cuidador, ou enfim, né, ou o pai, a mãe, enfim, independente da formação dessa família.
esses cuidadores conseguem observar ou não? De fato, é difícil da gente identificar nesse adolescente. Que eu acho que uma coisa que a gente está perdendo muito, né, nessa vida moderna, de muitas exigências, que tem que pagar boleto, né, que a gente vai criando necessidades, né, de que as pessoas hoje em dia têm os filhos e estão cada vez mais delegando até a criação para as escolas, né? E aí a gente está perdendo muito esse contato entre humano. E quando os pais estão em casa, está cada um, né, no seu celular, os filhos também. E é esse contato de você saber quem é seu filho, né? De você ter aquele momento que você possa chegar, como é que foi seu dia. E a gente sabe que, para a maioria das pessoas que são trabalhadores, eu vejo assim, exemplos de gente que trabalha comigo e sai 4 da manhã, né, de casa para estar aqui num serviço na Zona Sul às 7, quando chega em casa e ainda tem que fazer uma comida. Mas, assim, então, esse tempo, né, que você tenha com seu filho, que seja de qualidade, de você estar conhecendo a pessoa que ele está se tornando, quais são os interesses, os gostos e desgostos, né? Às vezes, para a gente, né, adulto, parece uma bobeira, né, um conflito que ele teve na escola, mas quais são essas coisas que estão trazendo, talvez, uma mudança nesse comportamento, nessa personalidade, que nunca é da noite para o dia. Uhum. Eu sempre falo para os pacientes, né, que hoje eu trabalho na clínica de dependência química, a gente está lá em casa, dormindo, sua vida normal, você acorda hoje, o que eu vou fazer no meu dia? Vou usar crack. Não. A substância, ela entra, né, num contínuo, numa história, e talvez tentando preencher espaços que ficaram vazios. Que ficaram vazios, justamente. Então, a gente pensar assim, numa criança que está nesse desenvolvimento, sinais que são importantes, né? Alterações aí de comportamento, no crescimento, né, do desenvolvimento escolar, nos interesses que às vezes eram alguns e de repente para, né, de ter, e até ficar pensando, né, quais são esses contatos de amizades que essa criança está se envolvendo, de influências. Porque muitas vezes os pais não sabem nem quem são os amigos desses filhos. Sim. Eu entendo assim, existe uma evolução onde o pai trabalhava e a mãe ficava em casa. E aí você traz uma evolução histórica que a mulher diz, não, pera um pouquinho, eu também quero ter essa independência. Mas houve também, de certa forma, a necessidade de, muitas vezes, esse pai e essa mãe trabalharem, sim, porque só o salário do homem não era suficiente, e muitas vezes esse pai ou essa mãe ter 2 empregos. Sim. E a maioria dos casos que passa, que diz que acho que mais de 60% das famílias no Brasil atualmente são das mulheres, né, de mães solos, de pais que não dão conta e abandonam a família, e essa sobrecarga fica muito a cargo da mulher, que tem que trabalhar, sustentar e criar. Ele paga, né, R$200 de pensão e diz, isso, ela usa o dinheiro para sair, para comprar batom, né, e coisas assim. Uns absurdos que a gente ouve, tanto na sua atuação e na minha, né? Isso. Quando a minha primeira especialização foi em direito de família. E, nossa, eu via muitos absurdos. É um outro episódio. Oremos. Você sabe que eu ouço muito o pessoal falando pessoas adictas e está sempre associado a 2 palavrinhas, né? 3 palavrinhas. Redução de danos. O que é essa redução de danos? Porque eu me lembro que, inclusive, isso foi tema polêmico de uma das eleições da Prefeitura de São Paulo, há um tempo atrás. O que é essa redução de danos? Explica para nós. A redução de danos, ela vem ao encontro, né, de necessidades que foram trazidas pelos próprios pacientes, né? Então, quando a gente fala do tratamento diretamente assim da dependência química, 2 abordagens hoje em dia se destacam, que é o tratamento pela abstinência, né, que seriam, né, buscar internações e a pessoa conseguir realmente parar, né, esse uso, e o tratamento através da chamada redução de danos. E a gente pensar que a redução de danos, esse termo, ele vem, né, lá da década de 70, quando houve, né, uma epidemia do uso de opioides, e aí as pessoas, né, foi se percebendo na década de 70, 80, que compartilhavam-se seringas, e na partir da década de 80, a epidemia de HIV, que veio e se sobrepôs. Então, a redução de danos é o que você possa dar de cuidados para que essa pessoa, mesmo fazendo uso, ela se exponha menos a questões de maior gravidade. Entendi. Então, se ela puder fazer o uso só da seringa dela e não contrair HIV, isso. Então, isso é uma redução de danos. Se a gente fala numa pessoa que é usuária de drogas mais pesadas como o crack, e a pessoa consegue, não, olha, eu estou sentindo que o crack para mim não dá, mas eu não consigo parar de fumar a maconha. Então, deixar o crack e ficar na maconha, nesse momento, é o que é possível para ela. E seria menos prejudicial nesse sentido. Outra pessoa que fala, olha, doutor, eu preciso parar de beber e eu quero parar de fumar. O que você me indica? Eu digo,
comece pelo mais grave, hoje, que é a bebida, e mantenha o cigarro, pelo menos por um prazo, que a pessoa vai ter ansiedade, e se você para tudo de uma vez, a chance de você ter uma recaída mais forte é pior. Então, é o que eu te digo, são duas abordagens, tanto a abstinência, né, a pessoa que diz... E não, existe eu preciso... uma melhor que a outra ou não? Eu sinto que não existe receita de bolo, infelizmente, na saúde mental é o que é para cada pessoa e, às vezes, um momento de vida, né? Então, pessoas que vêm e falam, não, eu quero parar, eu preciso me internar, né? E tem locais, né? Eu trabalho pelo Cratódio também, na região da Cracolândia, né? Tem experiências que são positivas com a internação e tem outras que não vão ser. Porque, infelizmente, não é uma receita de bolo para todo mundo, né? Entendi. E como lidar com essa pessoa, com esse familiar? Ele está dentro de casa, ele é dependente químico ou alcoólico, e, ao mesmo tempo que a gente não pode fomentar esse movimento esquizofrênico de volta dos hospitais psiquiátricos, eu não posso fomentar isso. Como que eu lido com esse meu familiar, com essa pessoa que está dentro de casa, mas que tem uma dependência? Isso é outro tema polêmico, né, que vem... ao encontro até da semana que foi, né, da luta antimanicomial, e que antigamente tinha-se muito essa ideia. O que eu não consigo resolver, vai lá interna, né, pessoas que eram abandonadas. É um problema menos para mim, né? Isso, e para a sociedade ficou ali trancafiada, né, e a gente sabe de abusos, de coisas também que não deveriam acontecer, né, como é o caso do Hospital de Barbacena, que tem um livro muito interessante, né, da Daniela Arbex, né, que é uma jornalista, e faz esse relato, né, de pessoas que viveram. Então, a gente pensar que um paciente que tem, né, essa questão da dependência química é um paciente que precisa de ajuda, é uma pessoa que está doente. Como é que a gente oferece essa ajuda? Então, é a gente pensar que essa família também precisa estar fortalecida e estar sabendo, né, tá com conhecimento de causa para conseguir recursos. Isso, para conseguir lidar de uma forma mais adequada, porque a gente acabou de falar, infelizmente a internação não salva ninguém. Não salva. Né? A internação ela pode ser um apoio quando a pessoa tem esse desejo, quando seja esse momento, mas não é ela sozinha que vai fazer a diferença. Né? E como sensibilizar essa pessoa que está numa dependência? Existe algum momento que dá para sensibilizar? É que quando a gente fala até da questão assim tem uma teoria que foi lançada por Prochaska e de Clemente, que é uma teoria que fala desse movimento de ação, né, para um tratamento, e ele parte dos períodos, né, das fases, né, de uma fase pré-contemplativa, quando a pessoa ela pensa, será que eu preciso? Né, ou às vezes nessa fase ela ainda não tem nem noção que ela precisa. E na fase contemplativa, ela já começa a contemplar. Eu acho que pode ser que eu preciso, Entendi. Até que ela parte para uma fase de ação. E aí, nessa fase de ação, é essa fase que ela, por si só, ela vai atrás. Decide. Isso. Na pré-contemplativa, ela pode ir lá, tirar umas dúvidas, às vezes joga lá para a família, será que seria bom eu parar? E aí, é nesses momentos, na pré-contemplativa e na fase de ação, que a gente, como profissional, vai conseguir trazer, né, algumas reflexões junto com o paciente, porque, como eu falei, não existe uma receita para todo mundo. Para você, o que faz sentido? O que dá para fazer nesse momento? Né? E até mesmo com os recursos que você tem naquele serviço de saúde, né? Isso. Porque muitas vezes, se você não tem o recurso necessário, você não consegue fazer. Isso. O que eu vejo é que os familiares, eles também precisam de cuidado. Isso. Né? Como que é feito? Eu sei que é feito, mas eu quero que os nossos ouvintes entendam como. Como é feito o cuidado com esse familiar numa situação dessa? Como que é oferecido pelo SUS esse tratamento? Dentro, como a gente está falando assim, na área de saúde mental, a gente tem os centros de atenção psicossocial, né, que são em 3 modalidades, que é o CAPS, né? Então o CAPS ele tem o IJ, o infanto-juvenil, tem o CAPS adulto e o CAPS AD, álcool e drogas. E aí o CAPS AD ele também tem diferentes modalidades, alguns têm leitos, né, que a gente chama para leitos de observação, para uma acolhida, né, que pode momentânea. Ser isso, que é para ser como as pessoas acham que vai ficar ali internado, é diferente de uma internação em comunidade terapêutica, mas a pessoa vai ter uma observação, vai ser medicada. Então, assim, os CAPS, dentro do CAPS AD, ele vai ter diferentes modalidades
E vai ter o tratamento para o paciente, mas também tem os grupos de família. Então, uma coisa que eu sempre falo da importância, né? O seu familiar, ele está vindo ou ele não quer se tratar, ele está nessa fase, às vezes, pré-contemplativa, ele não está se cuidando. O problemático é ele, não sou eu. Mas a família também está adoecida no processo. Então, busca a família. Vai lá entender, vai você participar. E, quem sabe, o familiar adoecido vai entendendo, olha, aquele lugar que você está indo, será que eu também posso? Essa situação desse familiar... ocorre aquele nominho chamado codependência? Isso. A que codependência justamente é isso. seria o nome do sofrimento, né? Dado para a pessoa que convive com a pessoa que passa pela situação da dependência química, e quem convive é o codependente. E dentro dessa situação familiar, tem muitas atitudes que a gente acha que faz por amor, né? Olha, eu estou fazendo para ajudar e está piorando. Sim. Né? Então, é esse não saber que pode estar agravando até a situação do doente. E né? existe, porque por ser o familiar, muitas vezes existe um carinho, um amor, e muitas vezes acaba por aceitar. Não, é só nesse momento. Eu estava até há um tempo atrás ouvindo um outro podcast, que uma cantora famosa, ela estava dizendo do pai. Né, que o pai era uma pessoa maravilhosa, mas quando bebia se transformava. Mas quando ele não bebia, ele era amoroso, ele era carinhoso. Então ela põe vários elogios a esse pai, mas ela põe, não, mas a gente aguentava porque era só no momento que ele bebia. A gente pode, obviamente, sem dar nenhum diagnóstico, nada, mas só para nós ilustrarmos, seria o caso de uma codependência? Isso, e aí é como a gente também lida com isso, né? Até como família, como a gente está dizendo, às vezes algumas atitudes que fala assim, não, eu vou fazer isso porque eu sei que no outro momento ele é uma boa pessoa. Depois que passa o efeito. Isso. Você sabe que, só para nós costurarmos o papo, na defensoria, quando eu trabalhei, isso faz muitos anos, mas é porque foi um estágio muito bom quando eu fiz na defensoria. E falando assim, há quanto tempo? Eu acho que já tem uns 16 anos Caramba. que eu fiz estágio na defensoria, mais ou menos. E lá a gente teve um estudo, uma palestra, me fugiu o momento, né, a circunstância, mas o conteúdo era o seguinte: muitas mulheres em situação de violência doméstica, o que elas faziam? Quando elas percebiam que elas estavam há muito tempo um ambiente tranquilo, era como se elas fizessem uma provocação para que viesse aquela circunstância de violência, porque ela sabia que depois daquele momento ele voltava a ser bom, ele voltava a ser tranquilo. Mais ou menos isso que você está falando? Eu tenho um dependente dentro de casa, e assim, eu não estou colocando a culpa na mulher, a gente está falando de codependência. Mas seria esse o momento? Porque ele está muito tempo sem beber, ele está muito tempo sem usar tal substância. Isso começa a trazer uma ansiedade e a gente quer se livrar dela. Sim. É isso? É que, assim, na codependência, às vezes tem atitudes, né, que a família e sofrimentos, né, que ela está tentando lidar, e aí, às vezes, são até desfavoráveis, como a gente está dizendo, para esse cuidado com o paciente. Eu já vi relatos, por exemplo, de mães, né, para ele não usar na rua, eu prefiro que ele use em casa. Dentro de casa. Isso, então, que forneceu, inclusive, compra, né, a bebida, até substâncias ilícitas, né. Eu prefiro que ele use o crack, mas dentro de casa, mas a gente sabe que uma coisa está piorando a outra. E né? isso não é redução de danos. Não. Né? Então, é diferente do que essa família ir, né, e buscar esse apoio profissional e dizer, colocar alguns limites que a pessoa vai precisar ouvir, até para ter esse cuidado com assertividade, né? Então, entendi. Porque falando da forma que havia sido dito, é no sentido de, não, a gente dá ali um pouquinho para fazer uma redução de danos. Então, gente, não é que você tem que dar alguma coisa para essa pessoa. Existe um tratamento, todo um planejamento, uma indicação, o acompanhamento. Né? Quem faz esse acompanhamento? São as equipes, né, do CAPS AD, do CAPS Álcool e Drogas, e a gente já ouviu muito de pessoas que falaram, né, pessoas que são pró-abstinência, né, pela internação, falar, não, redução de danos está favorecendo as pessoas a usarem, pelo contrário, né? Então, como a gente falou, entre a pessoa estar usando coisas muito graves, então será que você parar uma dessas coisas e manter a outra por um tempo, ou fazer um uso do crack ao invés de fazer naquelas utensílios que podem ser mais danosos, né? Ter um cachimbo apropriado, mas não é que você vai dar para ensinar a pessoa a usá-la, não. É você ter um cuidado com aquela pessoa que faz um uso, mas que possa se beneficiar de ter menos danos e menos agravos em saúde, com um cuidado em saúde geral mais adequado. Né? Entendi. Camila, chegou um momento no nosso podcast. Aqui nós temos o momento onde você vai dar o seu voto de Minerva. Vamos lá. Uso recreativo de substâncias. Tudo bem ou não? Corre dessa. Qual a sua opinião?
Aí eu vou usar, talvez, das palavras aí de um vídeo que eu vi do Leandro Carnal, né, que ele falando, se você precisa de uma substância para ser uma pessoa mais legal, né, será que é isso mesmo, né? Então, de preferência, não use, né? Não use. Porque a gente, às vezes, começa com esse uso para se soltar, para ter coragem para fazer algumas coisas, e por que não a gente poder viver a vida com todas as suas cores e intensidades, né? Vai ter coisas que são mais legais, vai ter momentos que você se respeitar quando você estiver mais introspectivo, mais tímido, Sim. E não fazer as coisas assim simplesmente porque todo mundo está fazendo, não é isso? É que a gente vê um pouco os jovens nesse movimento, né? Fulano está fazendo, eu vou fazer também, vou fazer para ser descolado, né? Por isso que até o início eu vim trazendo essa questão da adolescência como uma questão cronológica para a gente chegar nos impactos, ele enquanto adulto, por conta disso, porque, por exemplo, hoje os cigarros eletrônicos, né? Não faz mal. Não, quem falou que não faz mal, né? As sociedades médicas todas dizendo, gente, para com isso, não está certo, porque tudo é um modismo, né? Tudo você acha que houve um aumento por parte desses adolescentes de desmerecerem a gravidade dessas substâncias ou do uso de álcool? Porque eu, por exemplo, na minha infância, eu não tinha essa visão de pessoas jovens bebendo. E hoje você tem uma popularização da bebida assim absurda. E que inclusive um contrassenso, né? Porque se estimula o não uso da bebida alcoólica, mas ela aparece no comercial da televisão, né? E se a gente pensar assim, eu lembrando até da minha adolescência, mais tempo atrás, que a gente via comerciais às vezes mais indicativos até de uma erotização, né? Sim. Aqueles comerciais de cerveja com mulheres bonitas, que hoje em dia até mudou-se um pouco esse foco, mas quando a gente vê esses comerciais, né, das pessoas se divertindo, e aí no final aparece ali o logo, né, a marca de que para as pessoas estarem daquele jeito, elas estão usando aquela bebida, não é? Então, assim, eu sinto que tenta-se ter uma conscientização, mas, ao mesmo tempo, ainda existe uma glamorização, principalmente do álcool, que é uma droga lícita. E quando a gente fala... uma das mais danosas, né? Isso, e porque quando a gente fala do uso das substâncias, a gente fala a droga de entrada é a maconha. Eu, como profissional, né, de todos os pacientes que eu vejo, digo assim, de longe, mais de 90% é o álcool. Né, tem pacientes que a gente pergunta assim, com que idade você começou a beber? Com 8, 9 anos? Meu Deus. Porque era na festa da família, é uma coisa ali aceitável. E quer provar, né? Isso. E a pessoa, às vezes, já tem uma predisposição, nossa, isso daqui é legal, isso é gostoso. E com isso vai aquele uso, como a gente falou, experimental, episódico, que vai se tornando mais frequente quando a pessoa está com 14, 15 anos, às vezes já está num uso abusivo, até nocivo, né? Muitos pacientes que relatam e que vai trazendo isso como história de vida, uma pessoa com 40 anos. A gente já viu pessoas, né, que o álcool ele tem graves consequências neurológicas, né, degenerativas. Nossa. E a pessoa com neuropatia alcoólica, né, com 40 anos usando fraldas, né, Meu Deus. com demência alcoólica, né. Um Nossa. caso que eu atendi com assistente social com a Valéria lá no Mitsutani, um senhor que 45 anos morreu demenciado por conta desse uso excessivo. Nocivo do álcool. Não é nem mais excessivo, né? Já era nocivo, mas isso, de muito jovem. Então, quando a gente fala droga como porta de entrada, é o álcool. Porque quando fala droga, as pessoas sempre imaginam Ilícitas, o traficante, né, na favela Isso. vendendo ali a cocaína, o crack, a maconha. E, na realidade, o álcool, que é legalizado, ele traz consequências gravíssimas. E, assim, não que outras não tragam, mas hoje a gente tem as consequências do álcool, inclusive na vida dos outros, né? Sim. Acidentes de trânsito. Sim. Quantos são as Domésticas, notícias? né? Sim, violência doméstica, né? O cara chega em casa, começa ali a beber, perde o controle, agride a mãe, agride o filho, o vizinho. Então, de fato, como tratar isso? Como levar uma conscientização? Você acha que, de repente, algum tipo de campanha na escola, para essas educações básicas? Eu sinto que é justamente isso que a gente está falando, assim, da importância da educação na vida da pessoa como um todo, né? E dessa educação desde, não só na escola, mas a educação dentro de casa, né? Porque a gente ensina, não é só com a nossa palavra, a gente ensina com as nossas atitudes. Com as nossas atitudes, né? Então, se você está falando para o seu filho, não faça, mas todo fim de semana a gente está lá no churrascão, né? Para se divertir, tendo que fazer o uso da bebida. A bebida ela pode existir, mas ela não tem que ser um componente essencial
para a gente poder se divertir. Sem ela eu não me divirto, né? Se não tiver o álcool... Não tem graça o churrasco, não tem graça a festa de família, o casamento, o que a balada, seja, né? Porque muitas vezes, eu vou pra balada, mas a balada só começa a funcionar depois que eu beber o primeiro copo. Sim. Aí ela faz sentido para mim. Existe essa questão, de fato, né? Que é a educação e a escola é o lugar de ensino. Isso. Mas eu digo campanhas... Porque, por exemplo, na minha escola a gente tinha campanhas da escovação, né, campanhas de segurança de tal situação. Você tem conhecimento se existe isso ou não? Eu sei que minha sobrinha, que agora está com 15 anos, né, ela teve... Você tem uma sobrinha de 15 anos? Tenho. Vocês estão vendo ela pelo vídeo, né? Não é possível. Como assim? Isso. E aí ela teve uma campanha na escola que acho que era o Proerd, que era a polícia. O Proerd, que era da polícia. Sim. Só que eu sinto que talvez está faltando até esse apoio técnico, né, da gente da área da saúde, né? Porque realmente essa vivência que a gente possa trazer, olha, gente, cada vez mais cedo, né, esse uso, esse dano que está acontecendo, que é neurológico também. Eu não digo nem a questão da educação de dizer faz mal. Porque eu acho que hoje, para o tanto de informação que esse adolescente, esse jovem tem acesso, falar para ele faz mal não é suficiente. Né? Então, por exemplo, essa informação do córtex frontal, de que, olha, meu camarada, 18 anos, você está atrasado, você tem que esperar até os 25. E por quê? Porque a ciência está me mostrando isso. Então, é esse tipo de educação. E aí fica, então, a dica, né, você que está nos ouvindo, que tem contato aí na PM, de chamar o Serviço Básico de Saúde. Então, vai fazer aquele trabalho do Proerd naquela escola, naquele bairro, chama a OBS, tenta fazer um ensinamento vínculo, conjunto, né? Vínculo, porque é importante para as pessoas, né? E como que... Eu sei que você também fez a tua atuação em estratégia de saúde da família, né, que é uma atenção primária à saúde. E aí quero que, inclusive, você faça um paralelo com o tempo que você ficou em Cuba estudando. Mas qual é o papel do psicólogo na estratégia de saúde da família? Então, a gente fala assim, a estratégia de saúde da família, né, é a forma como é feita a atenção primária de saúde, que é um nível primordial de cuidado num sistema universalista de saúde como é o SUS. E aí a gente pensa, é a porta de entrada, inclusive, para o sistema, né? Então, a gente pensa, o posto de saúde é ali o que está mais próximo da casa da pessoa, que tem um acesso, tem um contato, né, não só com o indivíduo, mas com a família, com o ambiente que a pessoa vive. Então, a importância dele é que ele é que vai trazer esse fundamento do sistema para que um sistema funcione melhor ou não. E, como eu digo, eu vivi 6 anos e meio em Cuba e eu vi a diferença de um país pobre economicamente, bloqueado, mas que tem a segunda menor taxa de mortalidade de todo o continente americano, detrás do Canadá, né? Em 2019 chegou a 4,4 e o do Brasil está em cerca de 12. Né, da América Latina em 14 crianças por 1.000 nascidos vivos, né, a taxa de mortalidade infantil. Então, como é possível que Cuba, tendo tão pouco, consiga tanto? Aí vão falar, Cuba é um país pequeno, o Haiti é menor que Cuba e não tem, né? Tem acho que é o pior dos índices, né, de todo o continente americano. Então, a gente vê esses contrastes de um país que tem um sistema universalista de saúde e trabalha de forma efetiva na prevenção. Porque talvez, até desculpa te cortar, sim, mas eu acho que talvez eles enxergaram, eu tenho pouco, o que eu vou fazer com pouco? E entendem. E aí, de fato, essa é uma realidade que a gente vê. A saúde, a atenção primária, ela é infinitamente mais barata, digamos assim, do que você já trata. Identifiquei aqui um nódulo, deixa eu ver o que é, vou fazer um tratamento nessa mulher. Do que ela já está num estado avançado de câncer, né, que aí, obviamente, o transtorno, toda a dor, toda a doença que ela vai sofrer e os custos disso. Então, será que foi isso que Cuba conseguiu enxergar? Isso. E tem um pesquisador canadense, né, que eu trago como referência no meu livro, que ele fala, né, de um estudo de que cada um peso investido na prevenção, ele equivale a 10 pesos no tratamento curativo. Quer dizer, ele corresponde a 1/10, né, o tratamento na prevenção do que você ficar remediando. Isso, e tratando com um nível secundário, terciário de saúde. Então, é essa a diferença que eu falo, e a minha experiência aqui no Brasil é justamente isso. A gente tem um grau de adoecimento, de vulnerabilidade social
de coisas assim em graus muito mais exacerbados do que, felizmente, né, eu vi em Cuba, que conseguiu ter um controle de doenças infecto-contagiosas. Lá não tem a questão de dependência química, como a gente vê aqui, porque não tem um acesso fácil a drogas ilícitas, né? Caramba. Tanto que o modelo que a gente via de dependência química era o álcool, porque lá é um produtor de rum, né, por conta da cana-de-açúcar, mas isso nem maconha a gente não via assim na rua. Na tua né? atuação lá, então, era muito raro. Isso, não tinha. Ah, não tinha. Isso. Não é que era raro, não tinha. Outra curiosidade que eu estava comentando contigo, imagina uma pessoa formada em medicina, né, no século XXI, eu me formei em 2008 e eu nunca vi uma pessoa baleada. Né? Então, lá em Cuba? Isso, porque se você não tem a dependência química, você não tem tráfico, você não tem a quantidade de doenças e de agravos relacionadas à violência que também a dependência química muitas vezes traz. Né? Nossa, mas uma dúvida que eu tenho, e eu acho que também as pessoas que nos ouvem, elas podem ter essa dúvida, é o seguinte: na saúde da família, é papel do psiquiatra atender toda aquela comunidade? Porque existe uma questão de organização sim, ali. sim. Em relação à organização. Isso é outra questão, né? Porque quando a gente pensa a composição da equipe de estratégia de saúde da família, né? Ali você tem a figura do médico, do enfermeiro, do técnico de enfermagem, da agente de saúde comunitária, que são os componentes dessa equipe. E aqui no Brasil a gente tem o papel do Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que é o NASF, que são alguns profissionais que dão apoio para as equipes. Nessa época que eu trabalhei nessa região do Campo Limpo, junto com a Val, né, nosso assistente social, a nossa equipe do NASF era composta por psiquiatra, psicólogo, assistente social, fisioterapeuta, fono e Nutri. Né? Então, nós éramos 6 profissionais que trabalhávamos dando apoio para 16 outras equipes de saúde da família. Porque são essas equipes que vão até a casa das pessoas, isso, que têm atendem, um contato direto, que estão ali todos os dias. E aí essa é outra diferença, né, quando a gente pensa no nosso modelo de medicina, né, que a gente, como usuários do sistema de saúde, a gente acha assim, não, eu tenho um problema na pele, eu vou no dermatologista. Eu tenho um problema no olho, eu tenho que ir com o oftalmologista. Todo mundo que tem pressão alta, que é uma doença cardiovascular, vai passar com um cardiologista? Não. Né? Porque a doença cardiovascular, que é uma das mais prevalentes, ela tem graus diferentes. Se a gente pensar que toda pessoa que tem hipertensão for passar com um cardiologista, não vai ter cardiologista no mundo que vai dar conta. Isso. Então, da mesma forma, com a questão da saúde mental, tem casos, né, mais leves, ou antes até mesmo de precisar de medicações, de tratamento farmacológico, que o médico de família, né, a equipe... consegue dar aquele atendimento. Consegue dar, porque assim, não necessariamente todo mundo que tiver alguma situação vai precisar diretamente passar com um psiquiatra, mas como a gente já falou, quando for necessário, o ideal realmente é você passar com um psiquiatra, não com um cardiologista, com um neurologista, né, com outras especialidades. Porque quem cuida de saúde mental é o psiquiatra. E aí, outra questão importante da gente estar ressaltando, então, quando a gente tem esse apreço, né, pelas especialidades, para estar passando com médicos especialistas, é que a atenção primária de saúde, que no Brasil é feita através dessa equipe da Estratégia de Saúde da Família, ela é responsável para responder por até mais de 80% de todas as queixas de saúde. Né? Então, então, quando a gente não sabe acessar o sistema, tem muita gente indo no hospital porque está com piolho, né? Porque está com escabiose. Eu vi um médico dando uma entrevista que ele falava assim, o SUS, obviamente, né, um médico que defende o SUS, como eu defendo, como você defende, mas ele dizia assim, as pessoas falam, porque eu fiquei 8 horas na fila do pronto-socorro. Então, mas 70% das pessoas que estão ali não deveriam estar ali. Isso. Se você tem uma atenção primária de saúde, né, atenção primordial, que é a base do sistema funcionando corretamente, será que essas pessoas precisariam estar no hospital? Sim, porque lhes falta informação. Isso, e educação. Né? E educação. E agora nós estamos, aliás, num período de pandemia, né, onde a gente teve que ficar longe, onde trouxe muita ansiedade. Esse período de pandemia, na tua atuação profissional, você viu um aumento do uso dessas substâncias, do uso de álcool? Você notou uma demanda maior nos teus atendimentos? É que a gente pensa assim, que a pandemia foi uma situação assim, atípica, né?
bastante dramática para todo mundo que viveu, né? Tanto nós como profissionais de saúde, muita gente na linha de frente, perdendo, né, colegas de trabalho, perdendo familiares. Então, foi uma situação realmente que abalou de todas as maneiras, eu imagino, praticamente a população do mundo inteiro, uma situação que a nossa geração nunca tinha vivido. Então, a gente pensar que os agravos em saúde eles foram diversos, né? Desde pessoas que, às vezes, já tinham alguma fragilidade e abriram quadros psiquiátricos, né, de ansiedade, depressivos, ou pessoas já que faziam algum tipo de tratamento e tiveram esse agravamento, inclusive até eu não diria que propiciou, mas de alguma forma a pessoa está mais trancada, em casa tem o acesso ao álcool e aquilo vai se tornando, como a gente falou, de um uso eventual para um uso mais frequente e se tornar um hábito, para propiciar também essa questão de um agravamento nessa questão da dependência química, né? Entendi. E eu sei que você trabalha com as práticas integrativas e queria que você falasse um pouquinho e explicasse para as pessoas um pouquinho sobre essas práticas integrativas no SUS. As chamadas PICs, né, que são as práticas integrativas complementares. Não é PICs. Não é PICs com X, é PICs com C. É o PIC, né, que é a PIC, Prática Integrativa Complementares em Saúde. Elas são uma estratégia, né, que foi usada aí pelo Ministério de Saúde. E é algo até bastante recente, se eu não me engano, foi incorporado em 2012 aqui no Brasil e trouxe diversas áreas do conhecimento que antigamente a gente falava medicina alternativa e hoje em dia a gente fala complementar, porque se a gente fala alternativa ou é uma ou é outra, ou eu tomo remédio ou eu faço isso. E quando é complementar, você pode fazer um pouco de tudo, né? Então, dentro das PICs, né, das chamadas PICs, a gente tem desde atividades físicas, né, como Liangong, como atividades de yoga, né? Eu fiz uma formação em yoga terapia, né? Então a gente pensar a acupuntura, né? Eu estou fazendo uma formação agora em acupuntura, que é um outro conhecimento, né, da medicina tradicional chinesa, que tem a sua utilidade e provas científicas, né? Desde doenças psicossomáticas até doenças clínicas que podem ser tratadas com elas. Sim, e outras práticas, né, que, se eu não me engano, são mais de 20 especialidades que foram incorporadas com as PICs e que, como a gente falou, custo-benefício, né? Sim, sem dúvida. Se a gente conseguir fazer práticas que sejam mais baratas e efetivas, por que não? Por que não investir nisso? Por que não fornecer, oferecer? E fortalecer esse cuidado, né? Sim, e a gente está caminhando para o fim, mas eu ainda quero te fazer 2 perguntas. A primeira é... A gente vê que houve um crescente número de hates na internet, essa questão que muitas vezes você tinha um problema aqui, mas você ignorava, ou você mudava de situação, ou de repente um problema que você teve na escola, você muda o filho de horário, e hoje com a internet meio que tudo viraliza. Você acha que essa questão das redes sociais, desse mundo virtual, vai trazer um agravamento à saúde mental? Maior do que já está tendo? Isso, é a gente pensar, né, que justamente até esse período que a gente viveu da pandemia trouxe essa necessidade, né, de um maior contato. A gente fala que as gerações atualmente já são, né, nativas da tecnologia e como que a gente vai poder lidar, né, com o positivo da tecnologia e também conseguir lidar com essa parte negativa de uma forma que seja mais adequada para todo mundo, né? Então, a gente pensa assim, como que vai ser esse coping, lidar com tudo isso, e é por isso que, de novo, vem essa necessidade do humano, né? Sim. De você ter os pais muito presentes em casa, né? Dessas crianças estarem recebendo assim esse apoio, esse fortalecimento. A gente está vendo cada vez mais a necessidade até de legislação, né? Sim. Que não é você falar o que você quer, que você quer, né? Isso tem que ter consequências, né? De racismo, injúria racial, ameaças, né? Misoginia, homofobia, tudo isso. Então, toda essa questão é para a gente... É, né, novo para todo mundo. Isso, mas da gente ter conscientização e realmente ter atuação em cima disso. Mas esse cuidado assim, desse aspecto mental, eu acho que é no humano, né? E dentro de casa isso se começa. Não está conseguindo fazer esse coping, né? Está difícil para a pessoa que sofre, para a família, não está extrapolando essa capacidade, pedir ajuda profissional, né? Sempre é importante. E essa atenção primária daria essa ajuda. Isso, sim. Camila, eu quero muito te agradecer por você ter aceitado o convite, por você estar aqui comigo e conosco que estamos te ouvindo. Mas eu quero que você termine falando um pouco do seu livro.
Deixa aí o pessoal com gostinho de querer sair correndo agora para adquirir o seu livro. Tá. Então, o meu livro, eu trago nessa experiência da minha vivência, né? E eu uso a minha história para falar sobre Cuba. Então, eu falo um pouco das motivações que me levaram, né, para Cuba, já de antemão falando, né? Um livro que eu falei assim, em 2018, era tantas polêmicas, né? Os médicos cubanos, e vai embora, e fica, e por quê? Então, por que não eu, que estive lá, falar, né, da experiência? E que sou brasileira, e que sou brasileira, né? Então, tenho esse lugar de fala, de ter estado lá, de morar nesse país e de ver essas diferenças, né? Por que não falar de coisas sobre Cuba que não são faladas, né? Então, está aí 416 páginas. É um livro de autopublicação, então não foi financiado pelo governo cubano, por partido nenhum. Eu falei, eu quero contar essa história, paguei, né, a editora Labrador, então, no ano de 2020, e está aí na internet pela Amazon, né, só procurar. Camila Negreiros, nascida no Brasil, pero hija de Cuba. A gente vai pôr na descrição, que a gente tem certeza que o pessoal vai atrás. Camila, muito obrigado por você ter vindo. E eu tenho certeza que vão surgir vários comentários, várias dúvidas. E aí, quem sabe, a gente não faz uma parte 2. Um segmento. Eu que agradeço, viu, Bruno, pela sua abertura, Imagina. pela sua compaixão em compartilhar, né? Então, te admiro, assim, e deixando votos de prosperidade aqui para o seu programa, para a sua equipe. E obrigado para quem está aqui escutando a gente hoje. Eu espero que aproveitem, né, do tema. Com certeza. Pessoal, quero agradecer você que nos acompanhou até agora. Não se esqueça, se inscreva aqui no canal, dá o joinha, manda para aquela pessoa que você sabe que enfrenta um problema de dependência. Talvez ela precise muito dessas informações, de saber que ela não está sozinha, que ela tem como pedir ajuda. Você que é papai, que é mamãe, ouve o podcast, chega mais perto do seu filho, dá uma atenção maior. O mundo é enorme, mas o lugar mais seguro é dentro de casa. Não se esqueça, te espero no próximo episódio para mais um Voto de Minerva. E quero agradecer, encerrando aqui que o nosso tempo está estourando, a Flixstar. Você não vai se arrepender. E aí vai lá procurar eles para não pagar um mico que eu paguei no início do programa. Tá bom?